Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. E este é o vídeo de apoio da lição de número 8, intitulado A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Lembrando, irmãos, que na descrição do vídeo você pode baixar um estudo em PDF detalhado a respeito da lição de número 8. E para que você tenha uma compreensão macro, uma compreensão abrangente a respeito da lição, é preciso que você leia o estudo em PDF, que você pode baixar na descrição do vídeo, e assista o vídeo de apoio da lição até o final, ok? O título desta lição de número 8, irmãos, é A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Esta é a segunda lição mais polêmica do trimestre. A primeira foi a lição de número 4, que fala sobre o divórcio. A segunda lição mais polêmica do trimestre é esta lição de número 8, intitulada A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Por quê, irmãos? Nós temos geralmente dois grupos de cristãos. Nós temos aquele grupo de cristãos que crê que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é apenas o falar em línguas. E nós temos um outro grupo de cristãos que crê que a evidência do batismo no Espírito Santo pode ser qualquer dom do Espírito Santo e não apenas o falar em línguas. Então, o grupo de cristãos que crê que o batismo com ou no Espírito Santo só é evidenciado pelo falar em línguas são os cristãos que se baseiam mais no Evangelho de Atos, no livro de Atos. E aquele grupo de cristãos que crê que o batismo com o Espírito Santo pode ser evidenciado por qualquer dom e não apenas pelo falar em línguas, são aquele grupo de cristãos que se baseiam mais na primeira carta aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Nós precisamos entender, irmãos, que a visão de Lucas a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é uma. A visão de Paulo a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é outra. A visão de Lucas a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é uma visão missionária, é a visão de um missionário. Já a visão de Paulo a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é a visão de um pastor e ensinador da palavra de Deus, preocupado com a compreensão errada que os irmãos de Corinto tinham a respeito do que chamamos de batismo com ou no Espírito Santo e a respeito dos dons espirituais. Então, a visão que Lucas tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é uma visão missionária. E a visão que Paulo tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é a visão de um pastor e ensinador da palavra de Deus. A gente pode ver a visão que Paulo tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo ali em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, onde Paulo procura explicar, tirar as dúvidas que os irmãos tinham a respeito do agir do Espírito Santo, a respeito do que chamamos de batismo com ou no Espírito Santo, a respeito dos dons espirituais. Então ali em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, Paulo procura tirar as dúvidas que os irmãos tinham a respeito dos dons espirituais. Então, voltando a repetir, para ficar bem gravado na sua mente, a visão que Lucas tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é uma visão missionária. E a visão que Paulo tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é uma visão de um pastor e ensinador da palavra de Deus. Geralmente as Assembleias de Deus e as igrejas pentecostais, de um modo geral, elas absorvem mais a visão que Lucas tinha a respeito do que chamamos de batismo com ou no Espírito Santo. Geralmente as Assembleias de Deus, as igrejas pentecostais de um modo geral, elas absorvem mais, aceitam mais, entendem mais a visão de Lucas. Lucas foi o escritor de Atos dos Apóstolos. Então as Assembleias de Deus de um modo geral e as igrejas pentecostais de um modo geral abraçam mais a visão de Lucas a respeito do que chamamos de batismo com ou no Espírito Santo. Já outras igrejas abraçam mais a visão de Paulo a respeito do que chamamos de batismo com ou no Espírito Santo. Aí,
Nesta lição de número 8, o comentarista da lição ele chega a declarar no tópico 2, subtópico 2, que se você não acredita que o batismo com o Espírito Santo, a única evidência inicial é o falar em línguas estranhas, isso é um desvio doutrinário. Assim ensina o comentarista da lição, na lição de número 8, tópico 2, subtópico 2. Mas na verdade, não. Preste bastante atenção, irmão. O desvio doutrinário, ele não acontece quando um cristão acredita que o batismo no Espírito Santo só é evidenciado pelo falar em línguas estranhas e outro cristão acredita que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por qualquer dom e não apenas pelo falar em línguas estranhas. O desvio doutrinário não acontece aí. Porque o fato de um cristão acreditar que o batismo com o Espírito Santo só é evidenciado pelo falar em línguas estranhas e outro cristão acreditar que o batismo com o Espírito Santo pode ser evidenciado por qualquer dom, isso não tem peso soteriológico, ou seja, não influencia na salvação. Os cristãos que acreditam que o batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas, são aqueles que se baseiam mais em Atos dos Apóstolos, se baseiam mais nos escritos de Lucas. Aqueles que creem que o batismo com o Espírito Santo pode ser evidenciado por qualquer dom e não apenas pelo falar em línguas estranhas, são aquele grupo de cristãos que se baseiam mais nos escritos de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que o Espírito Santo distribui os dons a cada um conforme ele quer, e não conforme nós queremos. Então, o grupo de cristãos que entende que o batismo no Espírito Santo é evidenciado por qualquer dom e não apenas pelo dom de línguas estranhas, é aquele grupo de cristãos que se baseia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E aquele grupo de cristãos que acredita que o batismo no Espírito Santo só é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, ou a única evidência inicial é o falar em línguas estranhas, são aquele grupo de cristãos que se baseiam nos escritos de Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então, a visão que Lucas tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é uma visão missionária. E a visão que Paulo tinha a respeito do batismo com ou no Espírito Santo é a visão de um pastor e de um ensinador que procurou tirar as dúvidas dos irmãos de Corinto a respeito dos dons espirituais. Então, geralmente, as Assembleias de Deus e as igrejas pentecostais, de um modo geral, abraçam mais a visão de Lucas a respeito do batismo com ou no Espírito Santo, e a visão de Lucas a respeito do batismo com e no Espírito Santo é uma visão missionária, enquanto que a visão de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, é a visão de um pastor e ensinador da palavra. Aí o comentarista da lição chegou a declarar, na lição 8, tópico 2, subtópico 2, que é um desvio doutrinário você não acreditar que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Se você não acredita nisso, isso é um desvio doutrinário, segundo o comentarista da lição. Irmãos, eu não concordo com isso. Eu, como um ensinador da palavra de Deus, eu acredito que se você acredita, eu entendo que se você acredita que o falar em línguas estranhas é a única evidência inicial do batismo no Espírito Santo, tudo bem. Se você acredita que que o batismo no Espírito Santo pode ser evidenciado por qualquer dom e não apenas pelo falar em línguas estranhas, tudo bem, porque isso não tem peso soteriológico, não influencia na sua salvação. Então isso não é um desvio doutrinário. O desvio doutrinário, irmãos, é quando os líderes religiosos ensinam ao povo coisas que nem Jesus e nem os apóstolos ensinaram. Por exemplo, o desvio doutrinário acontece quando certos líderes religiosos ensinam as suas igrejas a fazer campanhas para alcançar a bênção. Campanha dos 7 mergulhos de Naamã, campanha das 7 sextas-feiras não sei do que, campanha da cópia da Arca da Aliança, entende? O desvio doutrinário acontece quando líderes religiosos ensinam o povo a fazer campanhas, coisas que nem Jesus nem os apóstolos ensinaram. O desvio doutrinário acontece quando líderes religiosos se divorciam 1, 2, 3 ou mais vezes e continuam ali ministrando para o povo. O desvio doutrinário, ele acontece quando líderes religiosos ensinam para o povo de Deus coisas que nem Jesus e nem os apóstolos ensinaram. O desvio doutrinário acontece aí,
quando surge esse tipo de coisa. O desvio doutrinário acontece quando líderes religiosos ensinam ao povo de Deus coisas que nem Jesus e nem os apóstolos ensinaram. Isso é um exemplo de desvio doutrinário. Então a gente tem que entender que a identidade pentecostal, a gente tem que fazer uma diferença a respeito da identidade pentecostal que a Bíblia ensina e a identidade pentecostal que muitas denominações ensinam. Porque o que nós chamamos de identidade pentecostal, que a Bíblia ensina, são os ensinamentos que Jesus transmitiu aos apóstolos e que os apóstolos transmitiram à igreja primitiva, e esses ensinamentos foram sendo transmitidos com o passar dos séculos. Então, o que nós chamamos de identidade pentecostal bíblica trata-se dos ensinamentos que Jesus transmitiu aos apóstolos e os apóstolos transmitiram à igreja primitiva. E isso é o que nós podemos chamar de identidade pentecostal bíblica. Mas existe também a identidade pentecostal da denominação, a identidade pentecostal da placa da igreja. Aí talvez você me diga, mas a minha igreja, a identidade pentecostal da minha igreja, ela está totalmente pautada na Bíblia. A identidade pentecostal da minha igreja é a identidade pentecostal da Bíblia. Será, irmão? Porque com o passar dos anos, muitas tradições religiosas foram sendo inseridas nas igrejas e acabaram adquirindo um peso como se estivesse escrito na Bíblia e na verdade não está. Por exemplo, eu vou te dar um único exemplo. Eu já dei um exemplo no vídeo passado que já gerou polêmica. Eu vou te dar um outro exemplo neste vídeo, um exemplo a respeito de identidade pentecostal, só para fazer você entender que a tradição religiosa presente nas igrejas, ela muitas vezes toma o lugar da identidade pentecostal bíblica. Por exemplo, a ceia na sua igreja. Que jeito que a ceia é ministrada na sua igreja? Talvez você me diga, é um pedacinho de pão e um copinho com suco, assim a ceia é ministrada na minha igreja. Pois bem, eu digo a você que na igreja primitiva, a ceia não era ministrada dessa forma. Na igreja primitiva não era um pedacinho de pão e não era um copinho de suco. A ceia não era assim nos tempos da igreja primitiva. Nos tempos da igreja primitiva, a ceia do Senhor era um tipo de banquete para toda a igreja. É bem diferente do que a gente vê hoje nas igrejas assembleianas e pentecostais de um modo geral. Então a gente vê que a tradição religiosa, por questão de comodidade, de facilidade, ela mudou um pouco a forma como a ceia do Senhor era realizada na igreja primitiva. Eu não estou dizendo que é errado a ceia ser feita dessa forma. Eu só dei um exemplo para você entender que muitas vezes o que chamamos de identidade pentecostal, na verdade, é o que está inserido na placa da denominação. E nem sempre é o que está inserido nas Sagradas Escrituras. Eu volto a repetir, eu dei esse exemplo aí da ceia apenas para facilitar a sua compreensão, mas não estou dizendo que é errado fazer a ceia dessa forma. Só estou dizendo que nós fazemos a ceia dessa forma porque é mais cômodo, é mais prático, mas não era feito assim nos tempos da igreja primitiva. Eu só dei esse exemplo, volto a dizer, não estou dizendo que é errado fazer a ceia assim, só estou dizendo que nós mudamos aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras. Nós fazemos de um jeito um pouco diferente daquele que era feito na igreja primitiva. É por isso que eu digo para você que a gente tem que fazer uma diferença entre aquilo que a Bíblia chama de identidade pentecostal, ou melhor dizendo, nós temos que fazer uma diferença entre aquilo que a Bíblia ensina como sendo identidade pentecostal e aquilo que a placa da denominação ensina como sendo identidade pentecostal. O comentarista da lição, a meu ver, ele não fez essa diferença aí. Então é importante a gente fazer essa diferença entre o que a Bíblia ensina como sendo identidade pentecostal e aquilo que muitas vezes a placa da denominação ensina como sendo identidade pentecostal. Então, se você é aquele cristão que acredita que a única evidência com o batismo do Espírito Santo é o falar em língua estranha, amém. Agora, se você é aquele tipo de cristão que acredita que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por qualquer dom do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 12, 11, amém também, porque isso não tem peso soteriológico, não influencia
na salvação. O fato é que você crê de um jeito e outro crê de um jeito, isso não te dá o direito de julgar o seu irmão, porque essa questão não tem peso soteriológico, entendeu? A visão que Lucas tinha a respeito do que chamamos de batismo com o Espírito Santo era uma visão missionária, e a visão que Paulo tinha a respeito do que chamamos de batismo com o Espírito Santo é uma visão mais de um pastor e de um ensinador da palavra. Então, geralmente as Assembleias de Deus, igrejas pentecostais de modo geral, abraçaram a visão de Lucas sobre batismo com o Espírito Santo. E outras igrejas abraçaram mais a visão de Paulo. O fato é que se você crê de um jeito, seu irmão crê de outro, isso não lhe dá o direito de julgar o seu irmão, porque esta questão não tem um peso soteriológico, não vai influenciar na salvação. Eu, por exemplo, na minha opinião, eu creio como o Dr. David Martin Lloyd Jones. O Dr. David Martin Lloyd Jones, que além de pastor, era médico, ele acreditava que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado por qualquer dom do Espírito Santo e não apenas pelo dom de línguas. Eu acredito como o Dr. David Martin Lloyd Jones, que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por qualquer dom do Espírito Santo e não apenas pelo falar em língua estranha. Porque a visão de Lucas a respeito do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, era uma. E a visão de Paulo a respeito do que chamamos de batismo com o Espírito Santo era outra. Então, na minha opinião, o Espírito Santo é caracterizado por o batismo com o Espírito Santo é caracterizado por qualquer dom do Espírito Santo, e não apenas pelo dom de falar em línguas. Eu acredito como o Dr. David Martin Lloyd Jones. Mas se você discorda de mim nesse ponto, não tem nenhum problema, isso não tem peso soteriológico. O fato é que se eu creio de um jeito e o irmão crê de outro, isso não me dá o direito de julgar o irmão e vice-versa. Então, a reflexão que eu queria passar nesse vídeo é essa, que nós temos que fazer uma diferença entre o que a Bíblia ensina como sendo identidade pentecostal e muitas vezes o que a placa da denominação ensina como sendo identidade pentecostal. Isso para mim não ficou claro na lição de número 8, lendo a lição na revista. Então eu quis passar essa reflexão para você. Tá bom? Irmão, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de dar o seu joinha, se possível deixe um comentário, porque o YouTube entende que vídeos mais relevantes são aqueles que, além das visualizações, eles têm joinhas, né, e comentários. Então, se o nosso trabalho tem sido útil para você de alguma forma, nos abençoe com as suas orações, com o seu joinha e, se possível, com um comentário, amém? Lembrando que na descrição do vídeo, assim que o vídeo é postado, talvez ainda não apareça o link da lição, mas no máximo 20 minutos, meia hora depois vai aparecer o link, depois da postagem do vídeo, para você baixar o estudo em PDF, tá bom? Leia também o estudo em PDF para que você tenha uma compreensão mais abrangente a respeito do tema da lição, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima.